Olá, amigos do Papo.com. Hoje o assunto vai ser especial para vocês, porque nós vamos falar de saúde mental. Um assunto que está no dia a dia das pessoas, das empresas, dos jovens, dos mais velhos, dos de meia idade. E para isso a gente convidou Pedro Shiozawa, que é sócio da Great People Mental Health. A conversa vai ser muito boa. Bem-vindos ao Papo.com. Pedro, hoje nós vamos falar bastante aqui sobre ansiedade, sobre burnout, sobre os problemas que as empresas estão vivendo, né? Enfim, você está vivendo esse ambiente aí corporativo, mas o brasileiro está muito ansioso, não está? O brasileiro está muito ansioso, né, Luiz? E para quem está ouvindo a gente, né? Que joga a primeira pedra quem não ouviu a máxima, né? Minha memória nunca mais foi a mesma depois do Covid. Verdade. Ou quem dorme bem todo dia, né? A gente está tão ansioso que, na verdade, pega até mal falar, por exemplo, que você dorme bem, já reparou? Outro dia estava dando uma aula e falando sobre insônia, alguém disse, você dorme bem? Eu falei, durmo. Aí alguém disse, deve ser herdeiro de alguém esse desgraçado. Quer dizer, a gente vai normalizando alguns comportamentos de tão frequentes que eles estão. Pergunta aí para a pessoa do seu lado, né? Você se sentiu ansioso na última semana? Com certeza, vários estudos mostram que a pessoa tem mais chance de dizer sim do que não como resposta. Mas por que isso, hein? E isso é a pergunta de $1 bilhão, né? Por que estamos ficando mais ansiosos? Estamos ficando mais ansiosos? E o que eu acho interessante, né? Tempos de Olimpíada, a medalha de ouro do Brasil é de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Ganhando de outros em zonas de guerra e assim por diante. Hoje a ansiedade é uma realidade. E isso vem aumentando, principalmente entre pessoas mais jovens. O que é chamativo, né? Isso é uma coisa engraçada, porque eu vejo assim, o jovem hoje sendo medicado com ansiolítico, Exato. com antidepressivo, com não sei o quê, com 16 anos de idade. Exato. Isso é uma coisa assim, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas não se pensava em medicar um jovem, né? Exato. Exato. É uma onda isso? Tem como Exato. sair dessa situação? Tem como sair, a gente deve sair, mas tem uma série de fatores, né? Veja, hoje, a principal causa de insônia, por exemplo, um sintoma de ansiedade, é má gestão do tempo. É fazer, por exemplo, 10 mil coisas ao mesmo tempo, é não ter uma rotina de sono. Tem gente que acha que sono é banco de hora. No final de semana eu durmo muito e durante a semana... Minha filha é assim. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma regra. Tem mecanismos biológicos por trás do sono. Então a pessoa tem uma rotina super bagunçada e não dorme. Sim, porque isso é o normal. Se você tiver uma rotina bagunçada, você não irá dormir. E aí a pessoa acha que insônia é um problema. E aí toma um remédio para dormir. É claro, Luiz, que se tomar um remédio, ele funciona. Mas o problema é por que você precisa tomar o remédio. Mas cá entre nós, é mais fácil tomar um remédio e dormir ou mudar comportamento. Então, hoje, a gente tem uma medicalização muito grande de sintoma. Mesma coisa acontece, por exemplo, com falta de atenção, falta de memória. Eu pergunto para as pessoas, você tem falta de memória? Quando a pessoa fala que não, provavelmente é porque ela esqueceu que tem falta de memória. Mas é uma regra hoje a memória falhar. E vários trabalhos mostram que falha de memória, o principal agente que causa isso é multitarefa. É fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje as pessoas não fazem gestão do tempo, fazem 10 coisas ao mesmo tempo e acham que precisam de um remédio para se focar mais. Olha que dado interessante. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Virou moda isso aí. Exato, virou moda. 3% da população tem TDAH. 100% da população tem falha de memória. Você acha que só 3% tomam remédios para TDAH? Claro que não. Então a gente vai medicalizando questões, vai achando atalhos e vai deixando, que eu acho mais grave, de tratar a causa raiz. E com isso, os sintomas vão aumentando e vai virando uma bola de neve. O que é essa causa raiz? A causa raiz, isso é muito curioso, né? Da onde vem isso? Isso vem de uma tendência que as pessoas têm de, por exemplo, não pôr limite nas coisas, de achar que autocuidado é egoísmo. Pega os gestores, por exemplo, um público que a gente tem grande ênfase para olhar. O gestor acha que quando ele vira gestor, ele não pode pedir ajuda, ele tem que virar um super gestor. Pedir ajuda é sinal de fraqueza, ele tem que fazer hora extra, tem que responder e-mail de madrugada, porque senão ele estará fora do mercado de trabalho. Isso por si só já instabiliza
os mecanismos biológicos dele. Ele se sobrecarrega, ele tem que trabalhar fora do horário, ele come fora de hora, ele não faz a terapia dele, ele não tem hobby. E essas coisas vão se desconstruindo porque a gente tem fantasias que eu preciso dar conta de tudo. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez eu perguntei para um paciente meu, o que você faz de hobby, o que você faz para você? Sabe o que ele me disse? Pedro, vou te contar. Eu até gosto do trânsito em São Paulo, porque eu vou ouvindo podcast. Eu adoro podcasts, né? Eu adoro ouvir audiolivros e tudo mais. Mas se o seu único passatempo na vida é ficar no trânsito, tua vida tá com alguma coisa errada, não é verdade? Então, aí eu quero te provocar uma coisa, Pedro, porque veja assim, essa coisinha aqui, ó, né? Isso aqui que você falou de ansiedade, isso aqui é o instrumento do diabo. Esse é o instrumento do diabo. Porque, e uma coisa que eu reparo, os games, os jogos, Perfeito. né? Porque as pessoas ficam jogando horas isso aqui, né? Vários tipos de games, tá? E falando com o meu médico, imagino que você deve concordar, o cara quando joga à noite, deitado na cama, ele não vai dormir. Não vai dormir, exato. Porque você aciona todos os seus Exato. neurônios e você fica, preciso passar de fase. Mas para que você passar de fase, né? Não, porque eu preciso ganhar o bichinho do não sei o quê. Isso gera um processo acho que é neurótico, porque você começa a jogar meia-noite, 4 da manhã, você tá lá. Exatamente, né? Exatamente. Como é que se lida com isso? Exato. Quer ver, por exemplo, uma das dicas para a higiene do sono. Tá? Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade para pegar no sono. Como que a gente trata isso? Primeiro, higiene do sono. Por exemplo, 1h30, 2 horas antes de dormir, não se deve usar nada eletrônico. A gente, pelo contrário. Nem ver TV. Nada. Zero estímulo. Vai caminhar. Zero estímulo eletrônico. O que a gente faz? A gente faz tudo errado. A gente compra fio mais longo do celular para conseguir alcançar na tomada. E deixa debaixo do travesseiro. A minha irmã faz isso, viu? Os chineses inventaram um travesseiro airbag. Não sei se você viu. Não. Você põe um travesseiro. Se o celular fosse cair no seu rosto, ele infla um airbag para você não se machucar. Você tá brincando, cara. Verdade, isso existe. As pessoas... Onde é que vende? Já inventou as vezes. Não sou onde é que vende esse negócio? Mas é isso. E a gente acha que isso não é biológico. Por exemplo, muitas pessoas pegam no sono, mas acordam de madrugada. Às 3 da manhã, eu sempre falo. Tem uma explicação biológica para isso, depois a gente fala. Mas quando você acorda, você tem que tomar a decisão mais importante. Virar para o outro lado e dormir ou pegar o telefone. Se você pegar o telefone, seu córtex assente e já era. Aí você tem que ir no banheiro às vezes, pô. Mas vai e volta. Vai e volta. Não pega o telefone. Pega o celular, porque senão você estimula o córtex. Então, por exemplo, isso, junto com 6 horas antes de dormir, não se deve usar nada que é estimulante. Café, guaraná, chá preto, açaí. Então a gente faz tudo errado e acha que o problema é dormir. E a alimentação antes de dormir? Exato, mesma coisa. Tudo mais moderado, pouco líquido, nada muito gorduroso, nada muito estimulante. Aquele cafezinho ou chocolatinho depois do jantar é um veneno para o sono, porque são substâncias estimulantes. Aí tem gente que fala assim, Pedro, mas eu tomo meu vinhozinho à noite. O vinho, o álcool, assim como o Rivotril, são sedativos, ele vai desligar. Passa 2, 3 horas, o corpo faz um pico de adrenalina, você acorda. À noite que você bebe mais, você pega no sono. Mas você acorda. Mas não é uma noite bem dormida. Então eu estou dizendo isso porque sono aqui dá um mês de conversa. Mas a gente vai normalizando alguns comportamentos, deixa de ajustar o que precisa ser ajustado e acha que o problema não, e a gente pega a bengala do remédio, né? A bengala do remédio. Eu não vou dormir, mas tudo bem, se eu não dormir eu tomo um remedinho. Exato. E esses remédios, eles tendem a ir perdendo o efeito no decorrer do período, não é isso? Tem um mito na psiquiatria, né, de que os remédios dão dependência. Isso é um mito em parte, porque existem remédios que dão dependência. E dependência química significa precisar cada vez mais de uma dose maior para o remédio ter o mesmo efeito, ter abstinência e assim por diante. Esses são os tarja preta. Aqueles remédios que são prescritos no receituário azul. Sim. Que muitas vezes são necessários e, em caráter transitório, são tratamentos muito efetivos. O problema é que você tem um tempo até resolver o problema de base e usar essas medicações. Senão se normaliza. Tem hoje gente, por exemplo, que o problema da vida é a abstinência que faz esse remédio. Tem gente, por exemplo, que usa indiscriminadamente e aí o bicho pega. Isso, por exemplo, alguns desses remédios, por exemplo, o Zolpidem, um remédio que muita gente usa, um indutor de sono. Ele tem efeitos adversos gravíssimos que a gente tem que pensar. Ele induz sonambulismo complexo. Tem uma paciente que fez uma compra online de um animal. Ela comprou... Isso é verdade. Apareceu o cachorro. Apareceu... Não foi um pet, ela comprou uma cabra. Olha, essa história é verdadeira. Chegou na casa dela.
ela não lembra disso. Tem gente que pega o carro, sai dirigindo. É claro que tem bons usos do remédio, isso feito com supervisão é adequado, mas tem gente que tem muitos efeitos adversos. E pior, a gente deixa de endereçar a causa raiz dos problemas. Então eu digo isso porque uma vez no avião, alguém chama o médico a bordo. E aí fala, meu Deus, tomara que tenha um cardiologista. Alguém. Não eu, porque se for um parto eu não lembro mais o que tem que fazer. E quando cheguei lá na frente era uma crise de ansiedade. E a comissária, munida da melhor das boas intenções, deu uma cartela do remédio dela para o passageiro. Ai, meu Deus. E é isso, tem essas boas intenções, mas olha o estrago que eventualmente acontece. Entendi. Então, às vezes é mais fácil tomar um remédio, ele resolve o problema transitoriamente, mas a gente não resolve o problema. E você acha que a sociedade brasileira, o brasileiro em si gosta de um remédio? Adora né? um remédio. Né? Nós adoramos um remédio. A dipirona, né? Todo mundo tem o kit, né? E a gente vai normalizando tanto, porque antigamente o pessoal ia para o exterior, você pediu chocolatinho, né? Hoje você pede, me traz melatonina. A gente tem essa cultura de deixa eu me automedicar. Agora, né? e você falou assim, que são muitas tarefas, as pessoas estão ansiosas, mas nosso ambiente é um ambiente também um pouco ruim, né? Porque a gente trabalha com mídia, com comunicação, a quantidade de informações negativas que a gente recebe, né? Eu costumo... Acabou as Olimpíadas recentemente e, assim, se a pessoa ganhava a prata, é assim, Brasil... A manchete, Brasil perde o ouro. Não, ele ganha a prata, né? Quer dizer, um pouco, ele foi o segundo do mundo, ele foi o segundo melhor do mundo, né? Naquela modalidade. E isso aconteceu com a Rebeca, não sei se você viu na trave, ela foi quarta na trave e ganhou ouro na sequência, né? As manchetes dos canais, quando ela foi quarta, era de derrota, de fracasso, né? E depois, horas depois, ela ganha ouro. E aí muda a história, né? Muda a história. Então tá tudo bem. Então a gente é contaminado por uma quantidade de informações negativas. Não tem notícia boa, só tem notícia ruim. Não, pouco isso... Não, você tem toda a razão, você sabe disso muito melhor que eu. Mas eu acho que em tempos que as pessoas estão mais cansadas e sobrecarregadas, como é o nosso ponto de partida no Brasil, a gente tende a sintonizar mais, que eu brinco com a rádio 666, com a rádio desgraça. O copo parece sempre menos vazio, ou ele não está cheio, ele está mais vazio. Um dia mais frio não é um dia agradável, é um dia sofrido. A gente tende a calibrar com o que está de ruim. Isso acontece porque a gente tem uma sobrecarga de base. Veja, o Brasil não é o país da felicidade. Os países mais felizes do mundo, Dinamarca, Suécia, são países que, como a gente estava conversando agora há pouco, tem outras questões já mais endereçadas. A gente já parte de um déficit. A gente parte de um grau de uma certa preocupação. Tem uma coisa me incomodando, uma dorzinha, uma pedra no sapato. Isso tende a mudar um pouco a maneira como a gente olha para as coisas. Por isso, talvez que uma notícia ruim venda mais do que uma notícia positiva. A gente adora uma catástrofe, a gente adora saber um detalhe mais sórdido. Por quê? Porque talvez a gente não esteja muito no nosso basal equilibrado. Acho que isso é um negócio interessante. Mas isso é geracional, né? Isso é da cultura. Isso tem a ver com a cultura, com certeza, mas tem a ver também com um grau de insatisfação. Um professor meu dizia que a gente trabalha na esquina da pobreza com a miséria, assim, né? Então eu acho que um ponto de basal, as pessoas têm um grau de insegurança de base que às vezes conversa com essas outras dores externas, né? Então, a gente gosta de ver, eventualmente, alguém não dando certo, algum projeto dando errado, porque em algum grau talvez a gente se sinta bem conosco mesmo. Olha, eu também tenho... O problema não é tão grave, alguém está pior que eu, algo nesse sentido. Mas no resumo da ópera, pensando sobre essa questão da geracional e dos problemas, hoje a gente é tão bombardeado, por outro lado, com uma recompensa imediata das coisas, que a gente descalibra. Por exemplo... Você fica o dia inteiro, o pessoal mais jovem, mexendo no Instagram, Facebook, like. Ninguém posta foto de boleto. Né? Tem o hashtag segundou, é o hashtag sextou só. Né? As pessoas têm uma coisa de tem que estar sempre bom, tem que estar sempre positivo, mas a realidade das coisas não é bem assim. Isso vai gerando um gap, né? De tal tamanho que se você elogiar alguém hoje, entra na fila. É difícil reconhecer pessoas mais jovens. Um gestor, por exemplo, tem na sua equipe pessoas de mais idade, pessoas mais jovens. Com certeza ele tem mais dificuldade de impactar um reconhecimento em alguém mais jovem. Por quê? Pensa comigo. Tem um estudo muito bonito que pegou adolescentes e colocou numa ressonância funcional, que é uma máquina que vê a atividade do cérebro. E dava like na foto do Instagram ou do Facebook dessas pessoas.
Quando a pessoa mais jovem tinha o like na sua foto, o sistema da recompensa acendia. Ou seja, o cérebro da pessoa mais jovem entende que aquilo é prazeroso. Pegasse alguém de 50, 60 anos e fizesse a mesma coisa, não acontecia nada no cérebro dele. Não, aquilo não era um estímulo. Estou dizendo isso porque esses estudos mostram que quanto mais tempo a gente passa nessas mídias sociais dando likes e recebendo likes, maior é a nossa chance de ver a vida como injusta. Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca acordou numa manhã e tinha alguém fazendo um brinde ao nascer do sol com uma taça de champanhe? Hashtag gratidão, gratiluz. E você se sentiu a pessoa mais miserável do mundo porque você tinha que trabalhar o dia inteiro. Aquele gramado não é tão verde assim, mas a gente acha que é. Então essas pessoas que precisam dos reconhecimentos o tempo inteiro, quando a vida reconhece, aquilo não gera tanto engajamento, ela já está acostumada. Eu brinco, nas escolas, eu era o melhor em português, o pior em matemática, eu era o último a ser escolhido no futebol e era bom em ciências. Hoje a gente tem uma cultura cada vez mais prevalente de que todo mundo tem que ser bom, cada um ao seu tempo, onde não há frustração. E quando a vida frustra, a pessoa não sabe o que fazer, ela não tem o repertório. Então, mas assim, a comparação se dava às vezes quando você tinha um tênis, né, que você ganhava do exterior e ficava limitado à escola, né? Não tinha, a gente não se comparava tanto, né? As fotos era para colocar no álbum, né? Para mostrar, Ótimo. não é isso? Eu tirava a foto minha, não é para mostrar para os outros, era para guardar aquela recordação e mostrar para minha família, né? De repente isso eu tenho que mostrar para o mundo, né? Eu tenho que me comparar o tempo todo. Exato. E o tempo todo eu não estou feliz. Na maioria das vezes a gente não está feliz. Exato, né? Luiz, você está dando um super exemplo. Você tirava as fotos, punha no álbum, aí revelava, não sei o quê. Aí a primeira vítima da sua casa não fundia, um mês depois... Não, mas eu tinha que mostrar, pô. Mas demorava um mês para você ter o primeiro like. Isso. Hoje ele é instantâneo. As relações com a reconhecimento e recompensa são mais imediatas. Eu lembro da minha mãe dizendo assim, na volta a gente passa nessa loja, né? E nunca voltava. Enganou a gente tantas vezes, né? Hoje é comum as pessoas... pessoal, é mais fácil comprar o boneco lá de R$5 ou aguentar o choro da criança. É mais fácil comprar o boneco. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Os pais, tá? Os pais hoje protegem as crianças de um jeito absurdo, né? E eu não sei, assim, eu vejo assim, muitas... Quando a criança está chorando, dá o iPad para ela e não me enche, né, mais a paciência, porque ela para de chorar e fica jogando. Mas eu não vejo o pai pegando essa criança, a mãe, e levando para uma atividade, para uma coisa cultural, para ler um livro ou para uma peça. Eles estão trancados em casa, né, no final de semana, né? E a criança está ali, né? O mundo dela é o mundo digital, desde pequenininha. É uma realidade? Isso é uma impressão? É uma realidade. O mundo, cada vez mais das crianças tem sido vivenciado como um mundo digital. E que bom que é um mundo digital. Porque quando, sei lá, eu era pequeno, a gente estava... O pessoal fala, na minha época o pessoal não ficava com o celular na mesa. Porque não tinha o celular também, senão a gente ficaria, né? Não é uma habilidade que chegou agora. A tecnologia gostoso, que chegou agora. É gostoso, exato. Mas o que acontece é que o real é insubstituível. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, dar um abraço numa pessoa de 10 segundos, uma vez por dia, aumenta em 15% a percepção de felicidade. E tem pessoas que passam meses sem ver outras pessoas. O Japão está com um problema epidemiológico grave, de pessoas que não saem de casa. Olha a pandemia, né? O que todo mundo falava na pandemia? Ai, não vejo a hora de voltar para o presencial. Acabou a pandemia, ninguém quer voltar. Exato, e o isolamento é isso, é o olho no olho, é perceber coisas que o computador não faz. Porque por melhor que seja uma reunião online, isso virou um inferno na nossa vida. Você via até o cafezinho ali, você resolvia 2, 3 coisas, não é? Percebia alguém... O pessoal fala que é menos produtivo. Eu sou menos produtivo quando eu estou trabalhando não é. Hoje tudo virou uma reunião de 1 hora no Teams. Tudo. Você batia o olho, você sacava o percurso que a pessoa fazia, o hábito que ela tem. Isso era integrativo. A gente vai perdendo isso. Então as crianças, por exemplo, têm que usar a tecnologia como recurso. Mas o que a gente vê hoje é uma exacerbação disso. Explodindo dependência de internet. Olha o problema do famigerado jogo do tigrinho. Problemas graves de dependência, né? Problemas graves legais envolvendo essa necessidade de recompensa imediata. E agora tem essa coisa do bet, né? Das apostas. Exato. Quer dizer, uma coisa que
E vai destruir muita família esse negócio, Vai né? destruir muita O família. pessoal não vai me patrocinar aqui, mas eu tô me lixando se não vai me patrocinar também, porque eu acho isso assim É verdade, porque eu acho que os bets, cara, é o jogo, cara, e jogo destrói família. O jogo destrói família. Entendeu? Exato, só que parece uma coisa que não é tão perigosa, porque tá ali na ferramenta. Não é. São coisas perigosas. Vicia, né? Vicia, exatamente. Hoje a gente sabe que pessoas que gastam mais tempo em mídias sociais têm uma percepção de vida como injusta, mas têm mais chance de ter sintomas de ansiedade e depressão. Quer ver um número interessante? Alguns estudiosos dizem que a gente deveria ter 150 vagas do Facebook ou do Instagram. Pessoas próximas, que você conhece, que você convidaria para um churrasco e gostaria que fossem. Hoje a gente tem milhares de pessoas. Tem gente que você não sabe quem é. Tem ferramentas que você paga para ter o like. Aí você fala, mas de quem que é? Não importa mais quem dá o like, o que importa é o like. Então tem as relações hoje, a gente tem investido muito em pessoas muito distantes e pouco em quem está próximo. E eu estou falando da importância de investir em quem está próximo, porque a gente sabe hoje que talvez o maior segredo para a felicidade, nos maiores estudos já feitos, sejam as relações reais. Sim. E a gente está investindo nosso tempo, dinheiro e talento em relações só virtuais, que são importantes, mas a gente esquece de olhar para onde importa. O presencial é insubstituível. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, e as empresas nesse contexto? Porque eu vejo assim, teve a pandemia, a gente não pode usar o nome da doença, é só C, né? E mudou muito os hábitos das empresas e das pessoas, né? Você está no dia a dia falando com empresas, né? Uhum. O que você tem percebido de doenças? Quais são as neuroses que as empresas estão enfrentando hoje? Isso é interessantíssimo, né? O pessoal de gente e gestão que acompanha a gente, né? E curioso, porque era departamento pessoal, virou RH, hoje é gente de gestão ou cultura, né? Ninguém queria ir para casa, agora ninguém volta. E as relações vão mudando. E é claro que tem vantagens e desvantagens dos modelos. Mas o que a gente viu é que a pandemia foi um divisor de águas. Os transtornos mentais aumentaram 4 vezes durante a pandemia. Por uma série de fatores, o isolamento, as pessoas deixaram de fazer sua terapia, deixaram de ter um hobby, as relações mudaram, tudo mudou. Os mais impactados foram os mais jovens, né? Então, hoje, quando você vai para o ambiente organizacional, as grandes dores que as pessoas têm, então as pessoas têm sintomas, elas pedem ajuda. Esse é um primeiro grande obstáculo, né, Luiz? Porque se alguém machucar o pé e disser, olha, vai lá aqui no fisioterapeuta, a pessoa me agradece. Se eu falar, vai no psicólogo, isso gera uma estranheza. Né? No Brasil, o tema é muito tabu ainda. Eu sou doente. Eu não sou doente, eu não sou louco. Eu tive pacientes... Psicólogo psiquiatra, nem pensar, né? Eu já tive pacientes que pediam, Pedro, você não pode carimbar aqui escrito só médico? Porque colocar psiquiatra pega meio mal, assim. O prédio onde eu trabalhava, não estava escrito que eu era psiquiatra, porque tinha um ruído. Teve gente que já chegou a mudar de assento no avião. Você faz o quê? Eu sou psiquiatra, só muda de assento. Hoje, eu acho que a pessoa pediria uma receita, sei lá. Mas eu quero dizer que tem muito tabu, então tem muita gente que não pede ajuda. E no Brasil, no país mais ansioso do mundo, demora em média 2 anos para a pessoa pedir ajuda. Para detectar que precisa de ajuda. Exato. E mais interessante ainda é quando ele precisa de ajuda, sabe para quem ele pede ajuda? Para um colega ou para o gestor. Que normalmente é uma pessoa que também não sabe o que fazer. Eu ouço muito, eu não sou psicólogo, eu vou dar um conselho. E aí é um desastre. Mas o trabalho hoje, as empresas têm uma grande oportunidade. Porque na casa das pessoas, a família acha que é besteira, às vezes tem preconceito. Mas às vezes é no ambiente de trabalho que alguém vai dizer, olha, você não está bem, vai buscar ajuda. E a pessoa, opa, talvez eu possa buscar ajuda mais cedo. Então o trabalho talvez tenha esse papel transformador na sociedade. Mas quais são assim, os sintomas que a pessoa começa? Quais são? Porque a gente fala em burnout, né? Quer dizer, eu estou com burnout, eu não consigo produzir. O que é? Porque quem está nos assistindo fala assim, legal, bacana. Eu estou triste, eu estou ansioso, mas o que isso pode ser só uma tristeza momentânea? Perfeito. O que pode ser assim? Você precisa de uma ajuda. Eu quero falar 4 sintomas que são os mais frequentes. E, de novo, se você tiver esses sintomas, não significa que você está doente. Mas são sinais de alerta. Sabe o carro antes de quebrar que faz um barulho? Barulhinho. Esses são os barulhinhos mais frequentes. Que as luzes amarelas. As luzes amarelas, que ninguém sabe o que é, mas acende ali. Primeira coisa, né? Fique atento com falhas muito duradouras de memória, assim. Não consigo prestar atenção em nada, estou esquecendo de tudo. Isso traduz que o cérebro está sobrecarregado. Eu não consigo mais guardar as informações. Segunda coisa, mudanças de comportamento duradouras, mais do que 2 semanas. Então, a pessoa que chega muito cedo começa a chegar atrasado, responde e-mail não está respondendo, que é bem-humorada, está mais irritada. E aí tem que lembrar que um dia ou outro é normal, hein?
O irritado tá bem morado. Exato, o que está acontecendo? Mas essas mudanças mais duradouras, toma cuidado. Terceira coisa, sintomas físicos. Né? Quando a gente está mais ansioso, mais depressivo, o corpo muda os hormônios. Então, por exemplo, alguns sinais bem típicos: gastrite, manchas no corpo, refluxo. Eu mesmo, quando estou mais sobrecarregado, a minha pálpebra começa a tremer. Não sei se você já teve isso, né? Mas são sinais de que tem algo que pode traduzir uma sobrecarga. Tensão, essa dor no trapézio aqui, muito típica. E o quarto sintoma, alteração do sono. O sono é um grande termômetro para a saúde mental. Um dia ou outro, é normal não dormir bem. Mas mais do que 3 vezes na semana, por mais do que 3 meses, você não consegue dormir sem remédio, isso é um sinal: opa, deixa eu ver o que está acontecendo. E quando eu falo deixa eu ver o que está acontecendo, vai no psicólogo, passa no médico. Maior causa desses ruídos, normalmente é alguma coisa clínica. Falta de vitamina, a gente não toma mais sol, a nossa alimentação, a gente não come direito, tireoide. Tem alguns exames que a gente tem que fazer para ver se está tudo em ordem. E se tratando de um problema psicológico ou psiquiátrico, a maior parte dos quadros não tem que tomar remédio. E se tiver que tomar remédio, normalmente não são os remédios que dão dependência. Então, hoje, tem um caminho a ser percorrido onde o principal obstáculo é a pessoa pedir ajuda. E a pessoa não pede ajuda porque ela tem medo. Ou porque não sabe. Ou porque não sabe, exato. Ou pior ainda, né, Luiz, que a gente está dizendo, porque ela acha que é normal. Porque é tão comum que a gente acha que é normal. Então, mas e o medo de perder o emprego? Exato. Porque é aquela história, se eu for pedir ajuda, pô, será que eles... Exato. Porque o brasileiro vive... A gente é um país que a gente tem que pagar a escola, plano de saúde, né? Garantir o futuro, aposentar, tudo. Quer dizer, a gente tem que o tempo todo e se manter empregado, né? Perfeito. Se eu sinalizar que eu estou fraquejando, né? Será que o meu gestor vai entender isso? Mas aí você matou... Esse é o X da questão. Quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando que nas empresas a gente tem que promover segurança psicológica, que é basicamente isso. Você é você mesma e você pede ajuda. O que acontece se alguma coisa dá errado? O que acontece se você não der conta? Isso é segurança psicológica. E as pessoas têm isso. Se eu falar, vão achar que eu não dou conta, e aí... Eu brinco, se na Dinamarca, se alguém disser, não gostei da tabela que você fez, a pessoa pensa, tá bom, deixa eu fazer de novo. Aqui, você diz, eu não gostei da tabela que você fez. Vem exatamente o que você disse na cabeça. Plano de saúde dos filhos, o PTU, não sei o quê. E você fica angustiado, e você acha que tem que dar conta. E aí imagina que você é o líder. Você acha que não pode pedir ajuda porque talvez seja mal interpretado. Aí você deixa de sinalizar também para outros gestores que existem problemas no ambiente corporativo. E com essa síndrome do super-herói, o ambiente intoxica. Esse é o problema. Então, mas as empresas, elas são competitivas, né? Eu sou líder, tem outro líder olhando no meu lugar. Mas aí é importante, porque, veja, quando a gente tem várias pesquisas, né, no nosso sistema da Great People, o ano passado a gente avaliou 3 milhões de pessoas. E a gente entendeu que os ambientes dessas 3 milhões de pessoas, mais de 6 mil empresas, os ambientes com maior segurança psicológica, com os maiores níveis de bem-estar, eram ambientes que as pessoas colaboravam mais, que tinham menos turnover e que tinha mais candidato por vaga. O que eu quero dizer? Isso era um dado. Aí a gente perguntava para o CEO das empresas, quais são suas prioridades? Aí o CEO dizia, cultura, performance, crescimento, não sei o quê. Ele não falava de saúde mental. E o pulo do gato está em entender que quando eu falo em cultura, performance, crescimento, eu estou falando em saúde mental. Porque, com todo respeito ao meu fígado, é o cérebro que performa. Sim. Então as pessoas têm que entender que quando você tem um ambiente onde o cérebro pode estar mais estável, onde você põe limite, onde você pede ajuda, esse colaborador performa melhor e bate meta. E isso é um papo de negócio também. Sim, com certeza. Não é? E aí as empresas que começam a enxergar isso, começam a ver queda dos indicadores, queda do turnover, aumento da produtividade. Então o mercado não faz isso porque é só o certo, mas é porque é mais rentável também. Mas aí uma coisa que eu queria te provocar. Cuidar da saúde mental significa mimar o funcionário. Exato, com porque certeza. Tem aquele funcionário que a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter um bom ambiente de trabalho, né? Mas ele tem que performar. Quer dizer, se você tem um problema, nós vamos dar 6 meses, 1 ano para você equacionar, não é isso? Quer dizer, mas não é... às vezes a gente sente muito isso, aquela demandinha do eu não estou satisfeito porque... Né? Não, exatamente. Tem que ter Tem que ter. E as pessoas, a gente veio ao mundo para criar, para performar, para fazer. Quando você tem alguns trabalhos nossos que você pega os gestores e vê assim, o que engaja o cara? O que engaja o gestor ou a gestora?
Realização é uma coisa que engaja. O problema não é só a demanda, o problema é que o pessoal gosta daquela sensação, bater a meta, conseguir, o desafio. E a gente tem que tomar cuidado, porque também se tudo pode, a gente gera uma pandemia de maus diagnósticos. Por exemplo, hoje, você perguntar para alguém, você tem algum sintoma emocional? Todo mundo tem. Seu trabalho é estressante? Pronto, é burnout. E aí você tem estudos que mostram 50% da população economicamente ativa com burnout. Isso é um absurdo. Não são sinônimos. O seu trabalho com certeza é estressante, o trabalho das pessoas com certeza é estressante. Isso não significa que você está adoecendo. Pelo contrário, não é toda ansiedade que é ruim. Pensa comigo, se não fosse a ansiedade, o estresse, a gente não falava outra língua. A gente não se preparava para uma entrevista, a gente não fazia nada. Eu tenho um primo pequeno e perguntei para ele outro dia, o que você quer ser quando crescer? Ele pensou e falou, aposentado. Gostei, esse é um cara inteligente, né? Esse não vai fazer inglês, não vai fazer nada. Infelizmente no Brasil ele não vai conseguir, entendeu? Porque não vai ter, ele é pequeno, não vai ter aposentadoria quando ele quiser. Então, porque isso é um ponto interessante que você está colocando, né? Porque esse fenômeno de uma pessoa estressada, ela contamina o ambiente, né? Que ela vai gerando um ambiente e as empresas ficam doentes nesse sentido. Eu gosto muito dessa pergunta. As empresas são neuróticas, elas ficam neuróticas. Elas ficam neuróticas. Tem um estudo recente que mostrou o que custa mais para uma empresa. Não contratar o cara bom ou contratar o cara ruim. E se chegou a uma conclusão na Universidade de Colômbia que... explica, não contratar o cara bom... Ou contratar o cara ruim. Contratar o cara ruim é 8 vezes mais custoso para a empresa. Sim. Porque ele destrói a cultura. Esse é um grande problema. E é claro que existem exceções e tudo mais, mas... A gente tem que criar ambiente onde as pessoas cometam erros, aprendam com os erros, performem. As pessoas têm que estar alocadas nos lugares certos. Porque senão vira tudo uma questão de work-life balance, de sombra e água fresca. E isso está errado. Que é aquelas histórias daquelas startups que você chegava no escritório, mesa de pimbolim. Exato. Não sei o quê. Descompressão, aqui vamos descomprimir. Falei, gente, vamos trabalhar, temos que... A gente fez um... Todas quebraram, a maioria delas não quebrou, exato. Aí surge um unicórnio, né? Essa deu certo. Recentemente, tinha medo de pibolim. Recentemente a gente esteve no Vale do Silício visitando umas empresas e uma dessas super empresas, essas de piscina de bolinha e fontes de chocolate e tudo mais, eu perguntei para o médico do trabalho, do que reclama o colaborador aqui? E ele me disse, sabe as últimas reclamações que eu tenho? A intensidade da luz na sala de leitura para ler o Kindle não é adequada. O ser humano é insatisfeito. Não tem jeito, E tem coisas que irão desengajá-lo. Sabe aquela história que você ganha um presente e no ano seguinte você ganhar o melhor? Eu tenho um irmão gêmeo, né? Primeira coisa que eu fazia... Igualzinho? Gêmeo, igualzinho. Igualzinho? Nossa, mãe. Primeira coisa que eu fazia quando eu ganhava um presente de Natal era olhar o dele. Não é? Então tem essa coisa da comparação. E era igual. O dele era melhor. Mas isso gerava uma guerra, que quem tem 2 filhos, por exemplo, ou mais, dá presente só para um, vê o que acontece. Baixa o conselho tutelar na sua casa. Então a gente trabalha muito com comparação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das coisas que a gente aprendeu que gera muita toxicidade organizacional é esse paternalismo que a gente às vezes assume. Por exemplo, quem nunca fez assim, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Isso gera uma sensação para o colaborador de que ele não dá conta. Isso é super tóxico, munido da melhor das boas intenções. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente é tóxico sem saber, né? Então, mas aí você colocou um ponto de contratar o cara ruim, é pior, com certeza, sim. Né? E tinha um amigo meu que falava assim, você pode ensinar um pato a subir numa árvore, mas é mais fácil contratar o esquilo. Eu acho essa frase ótima, né? Adorei. E isso tem muito a ver com... Porque assim, não é que o cara é ruim ou bom, é adequação ao teu perfil, ao teu estilo, aquele ambiente, né? Quer dizer, então, você tem que procurar os esquilos, eu brinco, né? Quer dizer, que são as pessoas que sabem subir aquela árvore. Uma pata é para nadar, então o esquilo não vai nadar tão bem quanto... É um pouco isso do que você tem que procurar na empresa. Eu concordo com você. E hoje tem uma confusão que eu acho que, munido da melhor das boas intenções, os times de gestão de pessoas fazem, que é querer criar a cultura da empresa somando as culturas individuais. Cultura é top-down, não adianta. Tem que ter valor. Porque senão, se você toda vez que alguém entrar, você quiser pivotar a cultura, vai virar a Torre de Babel ali o negócio. A gente não vai conseguir se entender. Então, uma coisa é ouvir as pessoas, a outra coisa é ter regra. A falta de regra, por exemplo, é outra coisa que gera toxicidade. Pega na pandemia. Os ambientes que menos sofreram foram os ambientes com mais regra. O cara chegava em casa, não sabia o que tinha que fazer. Tinha regra, entra desse horário, faz isso, faz aquilo. Quem não tinha regra, a pessoa ficava maluca. Uma vez um estagiário de uma empresa me contou uma história. Ele falou, Pedro, essa empresa aqui é um hospício. Eu falei, por quê? Eu cheguei, o senhor falou, olha,
venha no seu horário, pense disruptivamente, ambidestreire. Eu não sei nem onde é o banheiro do lugar. Então, a gente não pode confundir. Solto demais, né? Não pode ser solto demais nem de menos, né? E achar esse ponto, ainda mais para equipes com pessoas tão diferentes, é um desafio. Mas é um desafio que o time do RH vai conseguir tirar de letra. E aí, Pedro, a parte da comunicação, quer dizer, você cria um ambiente, tá? E hoje com home office é difícil, né? Porque aqui com a nossa equipe, eu faço uma vez por mês, eu reúno todo mundo, tá? Eu tenho as equipes que vêm toda semana, mas vêm em dias alternados. Mas, cara, é impressionante como quando você reúne todo mundo, o pessoal fala, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Perfeito. E nós estamos falando todos os dias, ou online, as pessoas perdem a conexão, né? Perdem. E comunicação é uma das coisas que gera mais ruído e mais toxicidade organizacional. Por exemplo, está bem demonstrado que quando a gente não comunica alguma coisa de maneira muito clara, isso gera um boato. E um boato vai mais longe, mais rápido e atinge mais pessoas. E às vezes a gente tem que comunicar o óbvio, porque você sabe muito melhor que eu, a nossa língua é muito difícil. A gente diz uma coisa querendo dizer outra. Né? Qual é o meio de comunicação ideal? Às vezes o excesso de comunicação gera toxicidade. Então, a padronização diz qual que é o meio oficial aqui na empresa para o pessoal comunicar. É Teams, é WhatsApp, é e-mail. Qual que é a regra? Tudo isso precisa ser bem dito. E se a gente não está no presencial, no olho, ainda que seja uma vez por mês, a gente pode perder um pouco da identidade. Isso é muito ruim. E Pedro, no trabalho que você está fazendo ali com as empresas, você chega lá, o que você faz? Você faz um diagnóstico, você entrevista as pessoas, você fala, você está com um problema aqui, explica um Hoje a gente tem dois gente. grandes pilares. Assim. A gente tem alguns algoritmos de inteligência artificial que só com análise de texto chegam a insights super interessantes. Por exemplo, a gente tem um índice de bem-estar emocional de 0 a 100 para cada grupo, para cada demografia, com base em como as pessoas escrevem. Isso é super legal. Mas você olha a comunicação interna dele? Comunicação interna, por exemplo, uma pesquisa de clima que tenha comentários abertos. Essa nossa conversa aqui, por exemplo, daria para a gente estimar o seu índice de bem-estar e o meu índice de bem-estar. Por quê? Porque já existem mais de 20 mil artigos científicos nessa linha que mostram que a maneira como nós nos expressamos, não apenas o que nós falamos, mas o número de substantivos que a gente usa, os adjetivos, as construções, tem relação com o nosso índice de ansiedade ou com a chance da gente ter, por exemplo, mais estafa ou menos estafa. Então a gente usa essa linguagem para tirar esses insights. Outros insights também, por exemplo, quais são os principais tópicos que as pessoas comentam, como elas comentam, se são pontos promotores ou detratores. E a gente gera um relatório para as empresas. Olha, essas são as áreas de maior risco, as de menor risco, esses são os pontos a serem olhados e os que você tem que olhar com mais cautela. E eu digo isso porque são coisas que às vezes a gente não sabe. As pessoas falam, a gente não pode esquecer disso. Lembro uma vez, quem nunca fez um programa numa empresa e ninguém adere. Às vezes a dor é outra, o que engaja é outra coisa. Então a gente faz um diagnóstico, fazendo esse diagnóstico de risco, né, a gente propõe algumas ações de transformação, que vão desde letramentos até capacitações. Tá, o gestor tem que criar um ambiente onde as pessoas peçam ajuda. Mas se te pedirem ajuda, o que você faz? Ele tem que ter um passo a passo. A gente tem alguns canais, por exemplo, ele pode ligar para o nosso time médico, tirar uma dúvida. Alguém voltou de afastamento, como que eu falo com ele? Vocês têm um time de psicólogos que acompanham. E é um time só de psiquiatras. Então o gestor liga e fala, olha, o cara teve uma crise de ansiedade, como eu falo? Não é para tratar o cara, é para empoderar o gestor de como criar esse ambiente onde as pessoas podem falar. Porque tem coisa que a gente fala, pode falar, não pode falar, qual é o fluxo. Então, esses treinamentos que a gente faz desde o time de RH até o time médico, a gente dá muita aula para médico também, é para ajudar a criar um ambiente onde no final do dia as pessoas peçam ajuda e possam ser ajudadas. É isso. Mas tem que ser feito de maneira assertiva. Dentro de uma própria empresa, tem áreas que adoecem mais, áreas que adoecem menos. Que áreas que adoecem mais? Isso é sempre interessante. Eu estou aproveitando, você está falando, estou perguntando. As áreas que mais adoecem normalmente são os nossos, quem nos contrata, que é o RH. RH é normalmente os menores índices de bem-estar. E que faz sentido, né? Porque quem cuida de quem cuida? Eu brinco que o time de RH de uma empresa, ele não tem nem a surpresa. O que vai ser o brinde de Dia dos Pais? Ele que escolheu. Ele não participa do sorteio. Ele que fez. Ele não participa do sorteio. Tem algum problema, ele marca uma reunião com quem? Com ele mesmo? Ninguém passa no RH, você vem fazer um elogio. Isso não acontece. E aí ele tem essa obrigação de eu tenho que cuidar dos outros, mas ele não pede ajuda. Então, times de RH e times de saúde dentro das empresas normalmente têm maiores ruídos. Mas vamos olhar para as áreas que têm os menores ruídos e entender que práticas tem ali que podem ser replicadas. O que as pessoas querem na conversa aberta. Se eu perguntar hoje numa pesquisa de clima,
Se o ambiente de trabalho é estressante, a pessoa, claro que vai marcar assim. Mas será que aquilo causa um impacto direto na vida dela? Será que ela está adoecendo? Pedro, a gente está com uma pergunta aqui do Henrique, que é da nossa produção, para que ele tem uma dúvida, se essa questão é de não pertencimento ou se é de ansiedade. O que está acontecendo? Só vamos lembrar, né, que a ansiedade é uma sensação normal, que na verdade é uma mistura de duas emoções básicas, né? Medo e tristeza. Então, ansiedade é uma mistura de medo e tristeza. Cada um pode pensar aí na sua vida, estou me sentindo ansioso, tenho um pouco de medo com alguma coisa e é um medo que é ruim, né? Então, isso é ansiedade. E eu acho que uma grande dor no nosso mundo é a gente não saber o nosso papel na vida, né? Nosso papel na sociedade, nosso papel... Tem gente que não encontrou ainda né? O que eu faço, quem eu sou, como que eu me apresento. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar quando fala de segurança psicológica. Você é você mesmo? Ah, não, eu posso ser eu mesmo, mas quem que é você mesmo? E essa é uma grande dor que a gente tem, uma dor quase filosófica do ser humano. E essa dor gera muita ansiedade. Quer ver? Tem gente que está em relacionamentos que não gosta e não sai. Ou sai e vai para outro relacionamento tóxico porque não põe os limites, não se marca ali. Por exemplo, todo mundo tem aquele amigo ou aquela amiga que está num relacionamento e muda o que come, o que veste, as roupas. Não vai dar certo aquele relacionamento, mas o problema é que a pessoa não sabe o lugar dela no mundo ou não se coloca nesse lugar no mundo. A resposta disso é a ansiedade. A ansiedade é como se fosse um sintoma de uma dor mais profunda. E eu não estou falando que dá para a gente viver da nossa arte na praia. Eu vou viver da minha arte na praia. Não dá. A gente tem que trabalhar, pagar conta, etc. Mas a gente sempre tem que tentar colocar nossa identidade ali. Ou pelo menos olhar para o tema. O Jung, que era um psiquiatra, dizia que quando a gente presta atenção nos nossos demônios, eles vão embora. Tem muita gente que nem presta atenção nesses demônios, nem sabe de onde está vindo a dor. E aí a gente medicaliza as coisas, a gente acha que o problema está no outro. Tem que fazer, às vezes, um exercício. Poxa, não vai pivotar a sua vida inteira, mas do seu lugar hoje, o que você poderia fazer para te dar mais significado? Hoje a gente tem um esvaziamento desse significado. O que o Bauman dizia dos tempos líquidos, né, das relações frágeis. Né? Hoje a gente o pessoal mais jovem se apaixona na sexta, vive um romance no sábado, domingo está tudo acabado. As coisas são mais fluidas e com isso a gente tem menos pertencimento. Seja no trabalho, seja na profissão, seja no relacionamento, seja onde for. Mas achar o seu papel no Cuidar mundo, um pouco da alma. Cuidar um pouco da alma é algo fundamental. E esse é um problema, né? Porque às vezes a gente projeta tudo numa falta de habilidade, num problema no trabalho e deixa de ver o que a gente realmente precisa ver. Né? Qual a importância, que diferença que a gente fez no mundo? Que diferença que você fez, exatamente. E pensar que a vida é finita, né? A gente tem um ciclo e o ciclo vai acabar em algum momento, né? Então não dá para viver como se a gente fosse viver para sempre. Lá para frente eu vou cuidar disso. Exatamente. Né? Pedro, a gente está quase que finalizando aqui a conversa, mas eu queria te fazer uma provocação voltando ao jovem, tá? Certo. Porque hoje o trabalho, antigamente, psicólogo, você vai dos 12, dos 6 anos, né, que a gente está entrando, até os 80. Esta geração que nós estamos criando hoje, que não sabe ouvir o não, que não sabe conviver com a frustração, como é que ela vai se adequar nesse cenário que a gente está entrando aí de um novo mundo? Né? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que eles vão ter mais dificuldade. A gente sabe hoje, ansiedade é doença de gente jovem. São as pessoas que mais têm sintomas. E talvez tem várias teorias, mas uma teoria que explica por que eles estão tão ansiosos, ou eles têm tantos sintomas, ou tanta dificuldade de se adaptar ao ambiente organizacional, não é porque o ambiente organizacional é demodé, não é não. É porque eles não têm o recurso, a arquitetura cerebral de lidar com a frustração. Pelo simples fato de que eles não foram frustrados. E eu estou dizendo que a gente tem que frustrar os outros, não é isso. Mas algum grau de frustração cria resiliência. Frustração natural da vida. Exato. Alguém que sempre foi lindo, maravilhoso, que o problema sempre foi o professor, que o problema sempre foi o outro, quando a vida cobra e a vida cobrará, ele não sabe o que fazer, ele não tem o recurso. E isso para eles vai ser um grande desafio. Muitas empresas, por exemplo, são multinacionais. O choque cultural que tem é uma coisa assustadora. E aí são pessoas que vão ter que vão desenvolver essas habilidades. Eu brinco que são as habilidades de quem senta lá no fundão, na turma, né, do relacionamento interpessoal. Hoje o grande desafio não é técnico, não é teórico só. Hoje tem inteligência artificial para isso. O desafio é do relacionamento. Só que alguém que não aprendeu a se relacionar no olho, com as frustrações, com os problemas e com as angústias, tem um problema no trabalho, está angustiado e acha que é uma doença. Não é.
A gente tem no nosso manual de diagnóstico na psiquiatria um capítulo e que começa assim: quando coisas ruins acontecem, nós nos perturbamos. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Mas com certeza, pessoas que foram super protegidas, como gerações mais jovens tendem a ser, podem ter mais dificuldade de lidar com a vida como ela é. E aí, para a gente encerrar, quais são as dicas para o pai e para a mãe para que isso não aconteça? E a dica, meu, o que ele tem que fazer? Tem que tirar esse menino? Eu acho que a primeira coisa, os pais têm que ter a terapia deles em dia. Porque o grande problema vem de uma dor simples, que é uma dificuldade que a gente tem de frustrar o outro. E quando o outro é nosso, né, é o filho, aí que a gente não frustra. E dizer não. Dizer não. É muito mais difícil dizer não. É muito mais chato. A gente fala, eu não quero que ele passe a dificuldade que eu passei, mas para ele vai ser melhor. Não estou falando para não dar presente para os filhos, hein? Mas eu estou dizendo que... Se for gêmeos, dá igual, dá né? igual. Mas algum grau de frustração, o que alguns psicanalistas diziam que uma mãe e um pai suficientemente bons, não um pai muito bom nem muito ruim, um pai suficientemente bom, esse é o ideal que a gente precisa ser. É dizer não quando tiver não, é apoiar quando tiver que apoiar. Exato, porque a vida vai cobrar e ele vai ter mais recurso. E na escola, se ele reprovar, entender por que aconteceu e não criticar o professor. Exatamente. E faz de novo e tenta se reinventar. E a vida que segue. Vida que segue. Pedro, eu queria super agradecer essa conversa aqui. Dá para outros programas, já estou agendando aqui. Vou falar com a Abel, que está nos assistindo. A Abel está aqui atrás, é a nossa... É meu braço direito, é o nosso RH da nossa empresa. Todo homem tem um braço direito, né, que vai cuidar da nossa vida. A Abel é o nosso RH, isso é um problema dela na nossa empresa. Então ela que vai cuidar e ficar por uma outra conversa, a gente entrar em alguns detalhes. Com certeza. Foi um ótimo papo. E para você que acompanhou a gente aqui no Papo.com, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o seu like e compartilhe esse conteúdo que é super importante pra gente. Um abraço e até lá, gente.